Meus pais convenceram meu marido de que ele merecia algo melhor, e todos me deixaram quando eu não pude dar-lhes netos. 3 anos depois, ficaram chocados ao me ver com uma menina. Tenho 30 anos e recentemente encontrei meus pais e meu ex-marido, Scott, que tem 33 anos. Não sei ao certo como me sinto em relação a esse encontro. Para contextualizar, eu não falo com meus pais há quase 3 anos, e o mesmo acontece com Scott. Nós nos divorciamos há 3 anos e desde então, não tivemos mais contato. Na verdade, fiz tudo o que estava ao meu alcance para evitar vê-los novamente, pois eles praticamente destruíram minha vida e minha saúde mental enquanto ainda convivíamos. Cheguei ao ponto de sentir que não merecia existir. Após o divórcio, me mudei para os subúrbios e tentei construir uma vida separada, longe de tudo e de todos ligados ao meu passado. Portanto, encontrá-los recentemente foi um grande choque para mim, e eu acabei dizendo coisas para eles das quais não tenho certeza se foram a melhor decisão. Meus pais sempre quiseram um filho, e embora não me tratassem mal quando eu era criança, era evidente para mim que me tratariam de maneira diferente se eu fosse um menino. Minha mãe chegou a falar sobre isso em várias ocasiões. Eu fiz o meu melhor para ser o filho que eles nunca tiveram, mas não consegui atender às expectativas. Depois que me formei na faculdade e comecei a viver sozinha, ainda tentei manter contato com meus pais porque, apesar de tudo, eles eram minha família. Eu não era muito próxima dos meus avós e não tinha tios ou tias por perto, então aceitei o fato de que, por mais que me afastassem, eles ainda eram a única família que eu tinha. Mesmo que eles não demonstrassem muito interesse em manter contato, eu sempre tentava. Aos 23 anos, comecei a namorar Scott. Nós nos conhecemos em um show e sentimos uma conexão imediata. Depois de 6 meses de namoro, apresentei Scott aos meus pais. A partir desse momento, eles começaram a se esforçar mais para manter contato comigo. Ligavam com mais frequência, perguntavam sobre meu relacionamento e demonstravam mais interesse na minha vida. Eu percebi essa mudança, mas como foi bem-vinda, não pensei muito sobre o motivo e apenas aceitei. Quanto mais eu namorava Scott, mais envolvidos meus pais se tornavam na minha vida. Chegou um ponto em que parecia que éramos todos uma grande família feliz. Eu estava muito feliz com a situação, pois era tudo o que eu sempre quis, então não questionei, embora talvez devesse ter feito isso. De qualquer forma, depois de pouco mais de 2 anos de namoro, ficamos noivos e nos casamos. Após 3 anos juntos, o casamento estava indo bem e eu estava aproveitando minha vida de recém-casada. No entanto, 6 meses após o casamento, meus pais começaram a insinuar que queriam um neto. Na época, eu tinha apenas 26 anos e não me sentia pronta. Queria esperar alguns anos antes de tentar ter um bebê, mas por insistência deles, conversei com Scott. Ele ficou empolgado com a ideia de começar uma família, e por conta desse entusiasmo, decidimos tentar logo depois de nos casarmos. Tentamos por vários meses, mas não conseguimos engravidar. Começamos a suspeitar que algo pudesse estar errado e decidimos fazer exames. Infelizmente descobri que eu era infértil. Isso foi um grande choque para nós dois, mas, mais do que para nós, meus pais ficaram profundamente decepcionados, e nem tentaram esconder isso. No dia em que contamos a notícia, meu pai simplesmente saiu, em vez de me confortar. Decidimos dar uma pausa nas tentativas, e Scott e eu discutimos outras opções como a fertilização in vitro. No entanto, o custo era muito alto e o sucesso não era garantido na primeira tentativa. Por isso, tivemos que adiar nossos planos de formar uma família até conseguirmos juntar mais dinheiro e pagar por várias rodadas de tratamento. Apesar da frustração, nós aceitamos essa realidade, mas meus pais ficaram extremamente infelizes. Eles pararam de me visitar e de falar comigo. Por mais que eu tentasse explicar que aquilo não era minha culpa, eles não estavam dispostos a ouvir. Depois de algumas semanas, fiquei tão desapontada com o comportamento deles que os liguei e disse que eles estavam me tratando mal apenas porque eu não podia lhes dar um neto naquele momento. Questionei se eles seriam bons avós no futuro, quando eu de fato conseguisse ter um filho. Disse a eles que me trataram mal a vida toda por eu não ser um menino e que sempre notei o quanto eles tratavam Scott de forma diferente. Embora eu tenha tentado ignorar essas coisas para manter nosso relacionamento, já não me interessava mais em manter contato. Deixei claro que preferia que eles ficassem longe de mim para sempre. Foi muito difícil fazer isso, pois durante muito tempo eu busquei a aprovação deles, mas percebi que isso seria quase impossível. Em vez de se arrependerem, eles redobraram o comportamento rude, dizendo que eu não valia nada como mulher, já que não podia ter filhos, e deixaram claro que não queriam mais nada comigo. Ouvir isso foi extremamente doloroso. Pelo menos, depois daquele telefonema, eu sabia onde estava com eles.
Após essa conversa, não voltei a falar com meus pais e, para mim, nosso relacionamento havia acabado. Quando contei a Scott sobre o telefonema, ele foi muito compreensivo no início, mas, depois de alguns dias, comecei a notar que seu comportamento comigo também estava mudando. No começo, ignorei essa mudança, pois já estava passando por um momento emocional muito difícil. Eu não queria admitir para mim mesma que talvez até mesmo meu marido pudesse me deixar. Então, comecei a fingir que tudo estava bem, tentando evitar enfrentar a realidade. Mas, em poucos meses, Scott se tornou uma pessoa completamente diferente. Ele se tornou frio e distante o tempo todo. Eu fiz o meu melhor para salvar o nosso relacionamento, colocando todo o esforço possível, mas nada parecia ajudar. 3 meses depois, ele apareceu em casa com os papéis do divórcio e disse que nosso casamento havia acabado. Eu não posso dizer que fiquei totalmente surpresa, mas ainda tentei conversar com ele. Disse que poderíamos tentar ter um bebê mais tarde, mas Scott disse que havia muitos desejos e planos que ele queria seguir e que simplesmente não queria mais continuar com o casamento. Ele queria encerrar tudo o mais rápido possível, pois sabia que era difícil para ambos. O divórcio levou quase 7 meses para ser finalizado, e esse foi o período mais difícil da minha vida até agora. Eu me sentia completamente sozinha e acabei desmoronando emocionalmente. Para piorar as coisas, algumas semanas depois que Scott me disse que queria o divórcio e se mudou, descobri por alguns parentes que ele estava morando com meus pais. Eu sabia que não adiantaria falar com eles, então decidi conversar com os pais de Scott. Foi uma conversa muito desconfortável, mas eles me disseram que meus pais estavam em contato com Scott nos últimos meses. Acredito que eles estavam manipulando-o para me deixar, e foi por isso que ele tomou a decisão de ir embora. Os sogros não achavam que essa fosse uma boa ideia, mas Scott acabou brigando com eles e também cortou contato com a própria família. Eu não sei exatamente o que meus pais disseram a ele, mas lembro-me dos meus sogros mencionando que Scott insinuou que meus pais disseram que ele merecia algo melhor. Ainda não sei ao certo o que foi dito, mas parece que, como eu não estava mais falando com eles e eles queriam desesperadamente um neto, acabaram manipulando Scott para me deixar. Após o divórcio, fiquei muito abalada e levei vários meses para me recuperar, mas eventualmente consegui me reerguer. Desde então, nunca olhei para trás e fiz tudo o que podia para esquecer o passado e seguir em frente. Mudei para o subúrbio, consegui um novo emprego, transformei meu visual e cortei totalmente o contato com meus pais e Scott, inclusive nas redes sociais. Eu também informei a todos os meus antigos amigos e parentes que não queria mais ouvir nada sobre meus pais ou Scott, e que eles não deviam contar nada sobre mim para eles. Todos respeitaram isso, e nos últimos 3 anos, eu estive em terapia e consegui viver bem. A única coisa que me incomodava era a ausência de um bebê, porque mesmo sem marido ou pais, eu ainda queria ser mãe. No ano passado, comecei o tratamento de fertilização in vitro, e com a ajuda de um doador anônimo, engravidei. 4 meses atrás, dei à luz minha filha, e minha vida tem sido maravilhosa desde o nascimento dela. Há cerca de 4 dias eu estava passeando com minha filha pela rua, quando esbarrei com meus pais e Scott. Fiquei completamente chocada ao vê-los ali, na minha vizinhança. A princípio, pensei que estivessem ali para me ver, mas logo percebi que estavam saindo de uma casa a alguns quarteirões de distância. Quando me viram, eu literalmente congelei. Queria voltar para casa, mas simplesmente não consegui me mover. Eles se aproximaram, me cumprimentaram, e imediatamente perguntaram sobre o bebê, já que na última vez que falamos eu era considerada infértil. Respondi a verdade e a essa altura, já havia processado o que estava acontecendo e estava prestes a voltar para casa. No entanto, o Scott me parou e disse que estava muito feliz por ter me encontrado, pois andava pensando muito em mim ultimamente. Pelo que disseram, eles tinham vindo visitar uma tia de Scott, que se mudou recentemente para o bairro. Ele achou que esse encontro era um sinal do universo de que deveria tentar consertar as coisas comigo e dar uma segunda chance ao nosso relacionamento. Meus pais também estavam presentes e insistiram para que eu os convidasse para minha casa, dizendo que queriam conversar sobre tudo o que havia acontecido na minha vida, já que perderam muitos momentos. Fiquei completamente surpresa que eles realmente acreditassem que eu os convidaria para entrar, depois de tudo o que aconteceu no passado. Demorei 3 anos para seguir em frente e ainda estou em terapia, tentando lidar com meus sentimentos. Nesse momento, acabei tendo um desabafo. Disse que preferia convidar um bando de animais selvagens para minha casa do que eles, porque para mim, os animais ainda seriam melhores.
Pedi que parassem com a falsidade e deixassem de fingir que se importavam comigo ou com minha vida, porque a única razão pela qual queriam falar comigo agora era o fato de eu ter tido um bebê. Meus pais só queriam contato porque finalmente tinham um neto. Já Scott queria retomar a relação porque, obviamente, não conseguiu encontrar mais ninguém, e como eu já havia engravidado uma vez, ele achou que engravidar novamente não seria problema. Ele achou que podia simplesmente voltar para minha vida, como se nada tivesse acontecido. Para mim foi nojento perceber que eles só me viam como uma fonte de bebês, e não como uma pessoa com sentimentos. Todos me abandonaram no momento em que mais precisei de apoio emocional. Eu já esperava isso dos meus pais, pois desde a infância ficou claro que eles teriam preferido um filho homem, e que, na opinião deles, o único valor de uma mulher era sua capacidade de ser mãe. Mas o que realmente me chocou foi Scott, que passou tantos anos ao meu lado e até me confortou, mas que no fim, concordou com tudo que meus pais disseram e me deixou no pior momento da minha vida. Eu não havia esquecido nada do que eles me disseram, e apenas repeti tudo para eles. Já que eu não valia nada como mulher e Scott merecia algo melhor, pedi que me deixassem em paz. Honestamente, sempre fui uma pessoa tranquila e reservada, mas naquele dia, quando eles me confrontaram na rua, eu explodi. Foram 3 anos de raiva acumulada, e eu acabei gritando com eles a plenos pulmões. Foi uma cena bem desagradável, mas quando terminei de gritar, corri de volta para minha casa e bati a porta o mais rápido que pude. Eu me senti péssima depois do que aconteceu, então decidi tirar alguns dias de folga do trabalho e fiquei em casa com meu bebê. Aquele encontro com meus pais e Scott não saía da minha cabeça desde então. Eu não fazia ideia de como lidar com a situação, até que na noite passada, recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente eu não atendo chamadas de números que não conheço, mas por algum motivo dessa vez resolvi atender. Era Scott do outro lado da linha, e eu podia ouvir meus pais sussurrando ao fundo. Tenho certeza de que nem tentavam ser discretos, parecia que queriam mesmo que eu soubesse que estavam lá. Tentei não me deixar abalar por isso. Apenas disse a ele que preferia que ele não me ligasse mais, pois, caso contrário, eu seria forçada a tomar medidas legais, algo que eu não queria fazer. Falei que o mesmo valia para meus pais. Não queria mais nenhum contato com eles e a única razão pela qual atendi a ligação foi para deixar claro que eu havia terminado com todos eles há 3 anos e continuaria assim. Scott pediu que eu ouvisse, e por mais que eu quisesse desligar, não consegui. Então o deixei falar. Ele admitiu que tanto ele quanto meus pais haviam cometido erros, mas disse que isso vinha de um lugar de frustração e decepção. Scott mencionou que todos estavam ansiosos para começar uma família e que descobrir que eu era infértil foi algo muito difícil para eles aceitarem. Ele também disse que o fato de eu não querer tentar a fertilização in vitro até termos dinheiro suficiente foi complicado para todos. Admitiu que eles não souberam lidar com a situação da melhor forma, mas agora queriam uma segunda chance para provar que eram dignos de fazer parte da minha vida. Depois de alguns segundos, respondi que não acreditava em nenhuma das desculpas que eles estavam tentando me vender. A verdade era que eles só se importavam agora porque me viram com um bebê naquele dia. Essa era a questão principal, e eu estava cansada de ver eles tentando fingir que não era. Quando estava prestes a desligar, meus pais intervieram e disseram que esse comportamento era exatamente o motivo pelo qual eles haviam me afastado. Segundo eles, eu estava sendo egoísta, pensando apenas em mim mesma quando descobri que era infértil. Em vez de dar espaço para todos processarem a situação, continuei exigindo atenção e conforto deles, sem perceber que eles também estavam sofrendo com a notícia. Foi por isso, segundo eles, que acabaram se afastando de mim, e assim me vi completamente sozinha. Eu não continuei a conversa e simplesmente desliguei. Sei que eles estavam tentando me manipular emocionalmente, mas mesmo assim não consigo evitar sentir uma certa dúvida. Para manter minha paz de espírito preciso perguntar a Ida, porque depois que descobri que era infértil busquei certezas. Em primeiro lugar, muitas pessoas me perguntaram por que meus pais não tentaram ter outro filho após o meu nascimento, já que eles queriam tanto um menino. Acontece que minha mãe enfrentou muitas complicações durante sua primeira gravidez. Os médicos recomendaram que ela esperasse alguns anos antes de tentar engravidar novamente. No entanto, quando ela me teve, já estava na casa dos 30 anos. Se ela esperasse mais alguns anos, estaria no final dos 30, o que tornaria a gravidez ainda mais arriscada. Assim como eu enfrentei dificuldades para engravidar e eventualmente descobri que era infértil, minha mãe também teve problemas para engravidar de mim. A diferença é que naquela época, era sua sogra quem a tratava mal.
No meu caso, foi minha própria mãe que não conseguia me enxergar de outra forma além de como alguém que falhou. Essa é a razão pela qual eles não puderam ter outro filho e ficaram apenas comigo, uma filha. Sobre o relacionamento de Scott com seus pais, eu não sei exatamente como era, mas pelo que observei, eles pareciam se dar muito bem até o rompimento recente. Não sei se eles conseguiram se reconciliar após o desentendimento que tiveram, pois não mantive contato com os pais dele e, obviamente, não falei com Scott sobre isso. Scott é filho único, não tinha concorrência, e sempre que visitávamos seus pais, era evidente que eles o amavam muito e o trataram bem desde a infância. Por isso não entendo por que ele se aproximou tanto dos meus pais como fez. No caso dos meus pais, eu sabia que eles queriam estar próximos de nós por causa da ideia de ter um neto, o que explica o tratamento que deram a Scott. Mas no caso dele, não sei o que deu errado nos últimos 3 anos. Eu estava tentando seguir em frente e não pensava muito nisso, mas agora que esse assunto foi levantado, sinto que preciso falar com meus ex-sogros para entender o que aconteceu, pelo menos por curiosidade. Espero que isso ajude a esclarecer algumas dúvidas. Atualização. Decidi entrar em contato com meus ex-sogros para descobrir o que Scott realmente estava fazendo. Sinceramente, não consigo imaginar uma razão plausível para ele visitar sua tia junto com meus pais. Algo estava estranho, e eu já sabia disso. Isso não foi culpa minha. Eles me abandonaram quando mais precisei porque são pessoas terríveis. Sei que estavam apenas tentando me manipular, e eu só buscava alguma certeza. Não queria incomodar meus amigos com algo tão pessoal, então decidi compartilhar aqui. Agradeço muito a todos que me tranquilizaram e me ajudaram a perceber que eu não sou a vilã nessa história. Foi estranho entrar em contato com os meus ex-sogros depois de 3 anos sem falar com eles, a última vez sendo na época do divórcio. Felizmente eles ficaram felizes em ouvir de mim. Após uma breve conversa, fui direto ao ponto e perguntei por que Scott era tão próximo dos meus pais e se eles mantinham contato. Eles me contaram que alguns meses após a nossa última briga, conseguiram se reconciliar com Scott e mantêm contato com ele até hoje. No entanto, ele também continuou em contato com os meus pais. Eles explicaram que Scott sempre foi muito amado por seus próprios pais, então não era como se ele estivesse tentando substituí-los pelos meus. No entanto, meus pais foram duvidosos desde o início do nosso relacionamento. Eles tentavam se aproximar dele, mesmo quando ainda estávamos namorando. Scott contava aos pais que meus pais ocasionalmente o convidavam para jantar, mesmo quando eu não podia ir, e ele aceitava os convites. Ele acreditava que isso era algo digno de se gabar, achando que tinha impressionado meus pais simplesmente por ser ele mesmo. E de certa forma, ele estava certo. O fato de ele ser homem já era o suficiente para ganhar a simpatia deles. Sem que eu soubesse, Scott e meus pais já tinham passado muito tempo juntos, e ele começou a vê-los como figuras parentais, apesar de ter seus próprios pais e respeitá-los. A situação era complicada. Além disso, meus pais enchiam Scott de presentes caros e cheques com frequência. Esse era o dinheiro que ele havia me oferecido para pagar a fertilização in vitro enquanto estávamos juntos, mas eu achava que ele estava blefando, já que não tínhamos esse tipo de dinheiro na época. Nunca quis que ele fizesse algo obscuro para conseguir dinheiro, e ele não quis me contar de onde vinha o dinheiro, porque teria que me confessar o tipo de relação que mantinha com meus pais. Mesmo depois disso, eu recusei a fertilização in vitro, pois não acreditava que tínhamos condições financeiras e queria esperar para economizar mais. Meus pais usaram essa situação para manipulá-lo, fazendo-o acreditar que ele merecia alguém que tivesse mais fé nele. Em alguns meses, eles conseguiram fazer uma verdadeira lavagem cerebral nele, e foi assim que ele acabou me deixando. Meu ex-cunhado se desculpou comigo por toda essa situação, mas explicou que, embora não concordasse com o relacionamento que Scott mantinha com meus pais, ele era filho único e eles não podiam simplesmente cortá-lo da vida deles. Não os culpo por isso, eles não me deviam nada, e foram gentis ao serem sinceros comigo. Agora que sei a verdade, não vejo motivo para continuar lidando com qualquer um deles. Se entrarem em contato comigo, não vou mais entretê-los. Todos eles são pessoas desprezíveis e não valem meu tempo. Atualização. Finalmente decidi voltar ao trabalho depois de quase 2 semanas de folga. Felizmente ainda tenho muitos dias disponíveis da minha licença maternidade, já que não tirei os 6 meses completos de uma vez, e a política da minha empresa é bastante flexível. Em casa estavam apenas minha filha e a babá. Confio plenamente nela, pois tem muitas referências e a conheço pessoalmente. Ela é uma pessoa muito boa. No meio do meu dia de trabalho, recebi um telefonema dela.
Imediatamente, ela me informou que havia decidido levar minha filha para casa com ela, pois não estava certa se seria seguro ficar na minha casa por causa do meu ex-marido. Concordei que ela levasse minha filha para sua casa para mantê-las em segurança. Liguei para a polícia enquanto voltava para casa. Durante a ligação, a babá me explicou que Scott estava parado do lado de fora da casa por alguns minutos, gritando para que eu saísse. Quando percebeu que eu não estava lá, ele começou a tentar arrombar a porta, xingando alto enquanto minha filha chorava. A babá pensou rápido e me ligou para que eu pudesse acionar a polícia. Em seguida, ela saiu pela porta dos fundos e caminhou até sua casa, que ficava a poucos minutos dali, para garantir a segurança do bebê. Enquanto eu lidava com meu ex-marido e a polícia, pelo menos minha filha estaria em segurança. Sinceramente, estou muito grata a ela, pois sua prioridade sempre foi o bem-estar da minha filha, como deveria ser. Quando cheguei em casa, a polícia já estava lá. Ficou claro para mim que Scott havia bebido. Era estranho, pois ainda eram 12 horas, não um horário típico para estar embriagado, mas lá estava ele. Decidi prestar queixa, já que estava muito irritada, e queria que ele ficasse longe. Isso também me deu a oportunidade de conseguir uma ordem de restrição contra ele, pois estava claramente perdendo o controle. A polícia o levou e alguns minutos depois, a babá voltou para casa com minha filha. Dei o resto do dia de folga para ela, já que eu ficaria em casa. Acho que vou precisar tirar mais alguns dias de folga, mas não estou reclamando, já que passarei esse tempo com minha pessoa favorita. Atualização 3. Ei, já se passaram algumas semanas desde a última vez que postei aqui. Tenho estado muito ocupada cuidando do meu bebê e também decidi assumir um novo projeto, o que tem sido muito empolgante. Agora sobre a situação com meus pais e Scott. Consegui a ordem de restrição contra Scott, e felizmente não foi difícil, já que eu tinha as imagens de segurança do dia em que ele apareceu bêbado e causou um alvoroço ao descobrir que eu não estava em casa. Acho que meus pais perceberam a situação dele e decidiram não me incomodar, então têm se mantido afastados. Meus ex-sogros me informaram que após o que aconteceu, decidiram cortar contato com Scott. Ele aparentemente estava tendo dificuldades para encontrar outras mulheres, embora quisesse muito começar uma família. No entanto, ele não pode fazer isso sem uma parceira, e também não gosta da ideia de adoção. Talvez isso explique por que ele estava agindo de forma tão descontrolada outro dia, mas isso não significa que eu precise perdoá-lo, especialmente depois de tudo que ele me fez passar. Isso inclui meus pais também. Mesmo que tenham ficado em silêncio, eles ainda tentam me difamar para os parentes. É triste, pois não está funcionando. Todos sabem que foram eles que fizeram a pior coisa possível comigo e agora estão tentando se passar por vítimas, mas não é assim que funciona. Eles tiveram que aprender da maneira mais difícil. De qualquer forma, estou aliviada que eles nunca terão contato com sua neta. Não vou permitir isso. Minha filha e eu vamos levar uma vida maravilhosa juntas, sem ninguém nos incomodando. E definitivamente, serei uma mãe muito melhor do que aqueles que tive como exemplo. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo conteúdo que vocês gostam. Até o próximo vídeo e obrigado!